Então, em relação à espectroscopia de absorção atômica, o equipamento basicamente ele consiste numa lâmpada, que é uma fonte de radiação. Essa fonte de radiação normalmente é uma lâmpada de cátodo oco, a qual é composta pelo cátodo do mesmo elemento a ser analisado, ou de uma liga contendo esse elemento a ser analisado. Uma vez que essa lâmpada, ao funcionar, ela vai emitir apenas os comprimentos de onda do analito. Um chopper, que é um obturador, o qual ele tem a finalidade de diferenciar a radiação gerada pela fonte de radiação, no caso a lâmpada de cátodo oco, da radiação promovida na chama, no caso aqui do atomizador, que é o atomizador de chama. Então aqui vai passar e vai transformar a radiação contínua em uma radiação alternada. Nós temos aqui então o local onde a amostra é inserida, no caso aqui o atomizador de chama, que basicamente consiste num cabeçote de titânio, um material metálico altamente resistente, de 10 a 12 centímetros de largura, uma fonte estreita para que a chama seja contínua, não tenha um formato variável que pode alterar a temperatura. E essa altura da chama, ela influencia muito em relação à análise a ser realizada, uma vez que na região mais próxima do cabeçote existe uma grande quantidade de material ainda não totalmente queimado, ou seja, é uma região ainda contendo uma grande quantidade de carbono. Ela pode ser útil, essa região mais baixa, para elementos que formam óxidos, por exemplo. Lembrando que na metalurgia é reagido carbono com os óxidos a fim de que forme CO e depois o CO2 e o metal seja liberado. Então nessa região aqui, ela é uma região interessante para que seja analisado metais que formam óxidos. A região mais acima é uma região oxidante. Então a leitura normalmente ela é feita numa região que pode ser uma região redutora, né, uma região onde existe uma grande quantidade de carbono, e um pouco mais acima, e essa variação de altura influencia na composição da chama. Outra observação importante é que o tipo de material a ser utilizado como combustível e comburente para a chama influencia na temperatura. Como a lâmpada de cátodo oco ela emite apenas certos comprimentos de onda, um prisma simples é possível ser utilizado para que ele selecione apenas um dos comprimentos de onda, no caso o comprimento de primário, né, que seria a principal absorção que o átomo possui, né, que é o comprimento responsável pela transição mais simples eletrônica, o detector. Então, nas fontes de radiação, basicamente, só que lembrar que na convencional, né, a espectrofotometria convencional, é utilizado a lâmpada de deutério e tungstênio, que são lâmpadas que possuem uma amplitude grande de comprimentos de onda. Já no caso da absorção atômica, é necessário que seja uma lâmpada que seja possível uma emissão de comprimentos de onda específicos, no caso a lâmpada de cátodo oco, ou uma lâmpada de corrente contínua, que a gente vai ver depois, que é a espectroscopia de absorção atômica de alta resolução, com fonte contínua, né, que é uma lâmpada de arco de xenônio, só que o sistema de monocromagem dela é bem mais apurado do que o prisma que foi apresentado aqui. Então, o sistema de absorção atômica ele é um equipamento, digamos, mais robusto, mais simples. Então, como funciona a lâmpada de cátodo oco? É uma lâmpada que ela possui uma parede de material residente. Aqui a janela é de quartzo. Por que de quartzo? Para que toda a radiação passe, uma vez que a radiação gerada pela fonte de cátodo oco, ela tem comprimentos na região do visível e na região do UV. E se eu tivesse uma parede de vidro aqui, acabaria que essa parede absorveria esses comprimentos de onda, essa radiação. Então a lâmpada aqui, ela consiste de quartzo, a parede aqui de pirex, e aqui dentro o cátodo oco, que é constituído pelo metal acenalizado ou uma liga metálica contendo metal acenalizado. Então aqui mais uma vez nós temos um invólucro de pirex, que é um vidro altamente resistente, uma janela de quartzo para que toda a radiação gerada pela lâmpada passe. Aqui dentro então tem o material isolante e o cátodo. Esse gás inerte aqui dentro, o argônio inerte, ele vai ser aquecido quando a corrente elétrica passar, vai se chocar com a parede do cátodo, liberando o metal, como a gente vai ver aqui.
Então essa aqui é uma lâmpada de cátodo oco, a gente vai ver aqui um pouquinho como ela funciona. É uma lâmpada de cátodo oco funcional, né? Essa aqui no caso é de cálcio, específica para cálcio. E aí como que acontece o processo de produção de radiação pela lâmpada de cátodo oco? Um argônio aquecido em alta energia, né, gerado pela corrente elétrica, que é o gás inerte contido dentro da lâmpada, se choca com a parede, liberando o metal do seu estado atomizado, gasoso. Novamente, um argônio em alta energia, ele se choca com o metal, retirando um elétron do metal, gerando o cátion metálico. Quando a energia é cessada, esse cátion metálico ele retorna para o estado fundamental e ele emite o comprimento de onda que ele absorveu. Então ele emite os mesmos comprimentos de onda que foram absorvidos durante o processo. Basicamente eu estou utilizando a radiação, o argônio em alta energia, para que ele excite o metal contido no cátodo. E esse metal contido no cátodo ele vou retornar para o estado fundamental e emitir o comprimento de onda que ele absorve. No caso de uma lâmpada contida com uma liga metálica ou mais uma lâmpada multielementar, o que acontece? Toda vez que se chocar o argônio com a parede, ele pode liberar o metal de interesse e outros metais juntos. Então é uma lâmpada que tem uma menor durabilidade. Apesar de ser uma lâmpada que ela possa ser utilizada para vários elementos, durante as análises é feito um elemento por vez. Ou seja, essa lâmpada ela vai ter um desgaste muito amplo, muito rápido, e muitas vezes não compensa o valor que eu pago por uma lâmpada multielementar, sendo que a duração dela é muito baixa, tá? Em comparação com uma lâmpada monoelementar. Então o ideal é que um laboratório, um local que vai trabalhar com isso, ele tenha uma previsão do tipo de elemento que vai ser analisado e já para a rotina ele utilizar as lâmpadas ideais. No caso, uma análise solo, macro e micronutrientes, ou uma questão de análise de metais contaminantes. Por exemplo, posso pensar numa lâmpada de macroelemento como cálcio, magnésio, e em relação a microelementos, zinco, manganês, micronutrientes. E já metais tóxicos eu posso pensar em cádmio, chumbo e cromo, por exemplo. Então lembrando que essa lâmpada ela não deve ser levada em relação à direção aos olhos, né, uma vez que ela produz radiação na região do UV também. Então ela está funcionando aqui, está ligada, tá? E é assim que é a intensidade da radiação produzida por ela. Aqui eu tenho o equipamento, então ele tem tipo um tambor, como se fosse um tambor de uma arma. E nesse aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 locais que eu posso colocar a lâmpada. Então eu seleciono a lâmpada que eu vou utilizar de acordo com o local que está no tambor e ele vai direcionar. No caso aqui eu tenho cádmio, zinco, molibdênio, cálcio. Mas de acordo com a rotina do laboratório, esse equipamento aí ele propicia com que eu não precise desligar o equipamento, retirar a lâmpada e trocá-la. Então eu posso simplesmente utilizar o mesmo equipamento e simplesmente trocando a posição onde está a lâmpada, eu utilizar então para fazer a leitura de acordo com o que eu necessito. Então zinco aqui seria um micronutriente, cádmio um metal tóxico, cálcio um macronutriente. Então essa lâmpada ela vai emitir, vai passar pelo um local e depois que ela passar por esse local aqui ela vai chegar na chama, no caso o atomizador. A função da chama é simplesmente degradar a matriz que ainda existe na amostra. No caso deve ser uma matriz muito simples, uma vez que para inserir a amostra na chama eu tenho que ter uma degradação, essa amostra tem que estar em solução. Então a matéria orgânica, no caso solo, materiais viscosos como combustíveis, diesel, partes de plantas, órgãos humanos, eu tenho que degradar, humanos e animais, eu tenho que degradar, normalmente utilizando ácidos extremamente oxidantes como ácido nítrico, peróxido de hidrogênio e aquecimento. Muitas vezes eu uso blocos de aquecimento, temperaturas acima de 200 graus Celsius, ou eu posso utilizar micro-ondas, que é o mais ideal, para fazer a degradação da matriz. E aí a chama eu vou inserir a amostra no estado que ela está em solução.
Então, mais uma vez aqui o tambor. Então, a lâmpada de cátodo oco, o que ela tem que ter para que ela seja possível ser feita? Ela tem que ser bom condutor, então ela tem que ser feita por um metal que conduz corrente elétrica. Esse metal não pode ser muito, digamos, resistente à volatilidade, não pode ser um metal que tenha altos pontos de ebulição, ou seja, refratários, e deve ser um metal capaz de proporcionar a confecção de um cátodo. Então não são todos os metais que eu posso confeccionar um cátodo, tá bom? Isso limita um pouco o tipo de análise. Então aqui a lâmpada tem os espectros de emissão dessas lâmpadas. Então tem uma molibdênio, sódio. Então muitas vezes a emissão ela depende do tipo de fabricante. Então tem mas o principal comprimento de onda ele está colocado aqui, que basicamente é uma escala em picômetros. O que significa isso? Nanômetros com 3 casas decimais. Então é uma escala de alta resolução. O monocromador não precisa ser um monocromador complexo, uma vez que a radiação gerada pela lâmpada ela é limitada. Aqui eu tenho a fonte azul como sendo a radiação primária, né, mais importante pelo processo. A menor intensidade aqui, a segunda é esta aqui, posso dizer aqui meio vermelhada, e as demais terciárias e quaternárias. Então selecionei a radiação primária. Uma monocromagem simples é capaz já de selecionar o comprimento de onda para ser quantificado. Então, após passar pela amostra, é possível selecionar apenas um comprimento de onda. O monocromador ele vai depois do atomizador, no caso a chama, como foi mostrado anteriormente. Então vamos mais uma vez. A fonte de radiação é a lâmpada de cátodo oco, passa pela chama onde está a amostra, no caso o analito, no estado atomizado, no estado gasoso. Essa região aqui, essa altura da chama é importante, eu devo padronizar ela de acordo com a análise. Eu faço uma varredura, né? Eu faço análise em várias regiões e avalio a melhor região, a melhor altura da chama para fazer análise. Após, passa pelo monocromador, seleciona apenas um comprimento de onda, aqui o comprimento de onda primário, mais importante. E aí sim é feita a leitura, a radiação que a fonte emite e aqui a radiação que passou pela chama, ou seja, eu consigo medir a absorbância, o quanto foi absorvido na chama. E o que é produzido de energia na chama, ela é diferenciada porque a lâmpada de cátodo oco ela passa por um chopper, eu tenho radiação alternada e aqui eu tenho radiação contínua.